Vida. Eu quero começar pedindo a você que abra a sua Bíblia no Salmo de número 95, no verso de número 6, que foi exatamente o texto base da palavra profética deste mês. E eu quero compartilhar algo com você que o Espírito Santo colocou no meu coração. Salmo 95, versículo 6 diz assim: Ó, vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Só aqui, querido, por enquanto. Só aqui. Quando a gente lê esse texto é um convite. É um convite, ele diz: ó, vinde, venham e adoremos, venham e nos prostremos, venham e ajoelhemos diante daquele que nos criou. Ou seja, é um convite a um lugar de coletividade na adoração. O texto está no plural, então é um convite a uma pluralidade, é um convite a um ajuntamento, é um convite onde corações se conectarão em adoração. Não há nesse texto nenhum lugar para uma adoração individual. Não há nesse texto nenhum lugar para que você esteja sozinho nesse lugar de adoração. Não há nesse texto nenhum espaço para que você diga: não, eu vou adorar a Deus sozinho no meu canto. Não, querido, há um convite a um lugar coletivo. Há um lugar de uma adoração que se expressa por meio da coletividade. E quando nós olhamos para João no capítulo 4, o pastor Ricardo citou aqui esse texto no domingo. Quando nós olhamos lá, Jesus conversando com aquela mulher, ele diz para ela: o Pai procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Observe que Jesus não diz: o Pai está procurando o verdadeiro adorador. Ele diz: o Pai está procurando verdadeiros adoradores. Não tem a ver com uma singularidade. Quando nós olhamos, por exemplo, para o profeta Ezequiel, falando sobre o papel daquele que intercede, daquele que se coloca diante de Deus pela nação, o profeta Ezequiel vai dizer assim: o Senhor buscou um homem que se colocasse na brecha. Então, para se colocar na brecha, eu até posso buscar um homem, mas para adorar eu preciso de uma coletividade. Eu preciso de um ambiente de coletividade. Isso não anula a minha adoração pessoal. Isso não anula a minha adoração no secreto, a minha adoração na minha particularidade. Mas isso me faz entender que até no secreto eu preciso estar conectado a uma coletividade. É por isso que quando Jesus nos ensina a orar no secreto, Ele diz assim: a oração que vocês vão fazer é essa: Pai nosso que estás no céu. Como que eu posso estar num lugar secreto, sozinho, e ainda orando o Pai nosso, o pão nosso, o pecado nosso, o perdão nosso? Como que eu posso estar no lugar secreto e ainda ter o discernimento de que eu pertenço a um ambiente coletivo? É isso que Deus quer que eu entenda, que mesmo estando só, eu não estou só. Mesmo estando só, eu não estou desconectado. Mesmo estando só,
eu pertenço a um ambiente coletivo, eu pertenço a um corpo, eu sou parte de um povo, eu faço parte dos adoradores de Deus. Amém? Adoração só é plena quando flui do coletivo, querido. É por isso que o salmista vai dizer que Deus habita no meio dos louvores do seu povo. Não é no meu louvor, mas é no meio dos louvores do povo. É quando nós estamos construindo um lugar de adoração juntos. Porque essa casa, esse ambiente, esse lugar que nós estamos edificando para o Senhor, já diz o apóstolo Paulo na sua carta aos Efésios, ele diz que nós estamos juntamente sendo edificados para a morada de Deus no Espírito. Então não sou eu apenas, mas somos nós juntamente. Somos nós. Eu não sou a morada do Espírito Santo, nós somos. Porque quando eu escuto pessoas dizendo, não, porque eu sou o templo do Espírito, eu não preciso da igreja porque a igreja sou eu. Não, você não é a igreja. Sai desse lugar mentiroso, porque o diabo agora não precisa mais trabalhar com a mentira propriamente, mas o diabo agora quer trabalhar com falsas verdades ou com meias verdades, para te levar para o engano. Querido, entenda que todo engano é uma mentira acompanhado de uma verdade. Eu vou repetir isso. Tudo que o diabo faz para te enganar nunca é uma mentira. Simplesmente, o que o diabo faz para te iludir nunca é 100% mentira. Ele sempre vai trabalhar com uma mentira acompanhado de uma verdade. É isso que o diabo faz. Ele sempre vai trazer uma verdade. Ele chega para Jesus lá no deserto e diz: transforma, se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Qual era a verdade? Tu és o Filho de Deus. Entende isso? Lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que não tropeces nem sequer numa pedra. Ei, a mentira acompanhada da verdade. E é assim que o diabo trabalha. Então, eu não sou igreja, você não é igreja. A igreja somos nós. A igreja é dois ou mais. A igreja é o que dois concordarem na terra. A igreja é dois andando juntos, se um cair o outro levantará. A igreja é quando Jesus envia os seus discípulos de dois em dois. A igreja sempre vai se manifestar na coletividade. E é nesse ambiente que o Senhor espera a adoração. Porque no sentido do texto que diz que Deus habita no meio dos louvores do seu povo, nesse sentido o louvor é uma expressão de adoração. Entenda isso. O diabo quer tirar você do coletivo para matar você no secreto. Pastor, como é que é isso? Querido, não vá para o secreto se você não estiver no coletivo. Sabe por quê? Porque o lugar secreto, ele só é um ambiente onde Deus se manifesta quando você está conectado ao coletivo. Mas se você não estiver conectado ao coletivo, o lugar secreto vai virar um lugar de morte para você. Por quê, pastor? Porque todo mundo que entra no lugar secreto sem estar no coletivo vai entrar lá com uma depressão, vai entrar lá com um desânimo, vai entrar lá querendo se isolar do mundo.
Entende isso? Não, eu quero ficar sozinho. Não, deixa eu ir para o meu quarto, eu quero ficar sozinho. Todas as vezes que a gente não está conectado ao coletivo, a gente quer ficar sozinho, já percebeu isso? A gente quer se esconder, se isolar. E aquele quarto que deveria ser um lugar da manifestação de Deus, passa a ser um lugar de operação maligna para destruir. Então, se eu quero ir para o quarto, eu primeiro tenho que estar conectado ao coletivo. Amém ou não amém? Está entendendo? Em um ambiente de adoração coletiva, é nesse lugar que sempre haverá manifestações do poder e da presença de Deus. Deus sempre se manifestará onde há adoração coletiva. Deus sempre se manifestará onde o povo está adorando junto, onde o povo está diante dele junto. Foi assim na construção do tabernáculo, quando a nuvem desceu sobre ele. Estava todo o povo diante da tenda. Todo o povo estava lá reunido. O tabernáculo estava construído, edificado. Todo o povo se reuniu diante do tabernáculo. Aí a Bíblia diz: e a nuvem de Deus desceu sobre o tabernáculo e encheu o tabernáculo. Todo o povo estava lá. Foi assim na construção do templo. Quando a fumaça, quando a glória de Deus encheu a casa de Deus, a Bíblia diz que todo o povo estava reunido diante do templo. E os sacerdotes estavam ali cantando e entoando louvores a uma só voz. E de repente a glória de Deus veio, de maneira que os sacerdotes não podiam mais ministrar. Tamanho o peso da glória sobre aquele lugar. Mas estavam todos reunidos ali. Foi assim no Horebe, quando Elias ofereceu o sacrifício e o fogo desceu do céu. Elias restaurou o altar, colocou sobre ele o animal, o novilho, mas disse ao povo: tragam água para o altar, venham participar desse sacrifício comigo, venham participar dessa adoração comigo. Elias poderia, querido, ter feito tudo aquilo sozinho, mas ele chama o povo a participar daquilo, porque ele sabia que Deus se manifestaria, não com base no que ele estava oferecendo, mas com base naquilo que o povo estava oferecendo. E quando o povo derramou água no altar, Elias orou e caiu fogo do céu. E todo o povo começou a dizer: o Senhor é Deus. Foi assim na prisão, quando Paulo e Silas adoravam ao Senhor. Quando aqueles dois homens entoavam cânticos ao Senhor, de repente veio um terremoto e abalou as estruturas. Deixa eu dizer para você: busque para a sua vida companheiros de adoração. É muito comum a gente ser desafiado a buscar companheiros de oração, mas busque para a sua vida companheiros de adoração, porque quando você se conecta com adoradores, num ambiente onde há adorador não há murmuração. Num ambiente onde há adorador, não há fofoca. Num ambiente onde há adorador, não há diz que me diz. Não há falatórios inúteis. Por quê? Porque eu estou me conectando a adoradores, a homens e mulheres que adoram a Deus. Amém, igreja? Você está entendendo isso ou não? Então, Deus está querendo que você se envolva nesse ambiente coletivo, porque nesse ambiente coletivo onde o sobrenatural de Deus vai se derramar. Todos esses momentos que eu falei aqui eram ambientes coletivos de adoração, onde a glória de Deus, onde o sobrenatural de Deus, onde a presença de Deus se derramou. Salmo 34, verso 3, se possível, coloca aqui no telão para mim. Salmo 34, 3 diz: engrandecei ao Senhor comigo, e juntos exaltemos o seu nome. Engrandecei ao Senhor comigo.
venha engrandecer o Senhor comigo. É muito comum a gente chamar alguém para orar comigo, para orar com a gente. Vem orar comigo, ora comigo, ora comigo. Olha, eu estou numa situação aqui, ora por mim, ora comigo. Mas quando é que alguém chegou para você e disse assim, adora comigo? Engrandece ao Senhor comigo. Por que a gente não tem isso? Porque a gente está desprezando aquilo que é o propósito da nossa existência, que é adorar o Senhor. O salmista diz, engrandecei ao Senhor comigo. Engrandeça ao Senhor comigo. Sabe, vamos exaltá-lo juntos. Vamos exaltar. Por que a gente tem um culto no domingo, querido? Para que essa palavra se torne uma realidade. Vamos adorar junto. Vamos celebrar junto. Vamos cultuar junto. Mas o que alguns não estão compreendendo, não estão entendendo, é que o objetivo do diabo é roubar a sua adoração coletiva, para matar a sua adoração pessoal. Satanás não começa matando a sua adoração pessoal, ele começa matando a sua adoração coletiva. Ele começa matando o seu desejo de estar no meio da congregação, de estar no meio da adoração, e isso vai matando a sua vida com Deus. Isso vai matando a sua vida com Deus. O diabo sabe que para ele te pegar, ele tem que te afastar da coletividade. E quando eu falo afastar da coletividade, eu não estou falando simplesmente tirar você da igreja. Não, tem muita gente que está dentro da igreja, mas não faz parte do ambiente coletivo. Está dentro da igreja, mas o coração não está conectado ao outro. Está dentro da igreja, mas não tem o adorar a Deus comigo. Não tem o adorar junto. Porque vem, participa do culto, mas vai embora. E passa a semana como se não tivesse um corpo, como se não tivesse um povo, como se não fizesse parte de uma comunidade. Tem muita gente que fez da igreja o seu lugar de ir lá só cumprir um ritual. Vem, participa do culto no domingo, mas de segunda a sábado vive a sua vida desconectado desse ambiente. Não, querido, você faz parte de um corpo, de um povo que adora ao Senhor. Amém? Você até pode expressar sua adoração individual aí na sua vida diária, no seu dia a dia, mas ela precisa ser validada a partir da sua conexão com outros adoradores. Não pense que você é autossuficiente na sua adoração. Não pense que você é autossuficiente na sua movimentação diante de Deus, porque não é. Não é. Para você expressar adoração genuína, você precisa estar conectado ao coletivo, a outros adoradores. Quando nós olhamos para o céu, o que encontramos? Encontramos adoração coletiva. Diante do trono de Deus, os anjos estão clamando uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Os anjos estão clamando uns para os outros. Eles não estão falando simplesmente direcionado a Deus, mas há uma expressão de comunicação de um com o outro, um dizendo para o outro: Santo é o Senhor. É nesse ambiente que o trono de Deus está, onde os 24 anciãos dobram os seus joelhos e depositam as suas coroas, onde os serafins estão em volta do trono, onde os seres viventes estão cantando diante do trono, onde multidões, como diz João, de todos os povos, tribos, línguas e nações estão diante do trono, adorando aquele que é digno. Então
Então, se você chegar no céu, você não vai encontrar um ambiente vazio, mas você vai encontrar um ambiente comunitário, coletivo, de adoração diante do Senhor. Deus ama barulho, querido. Deus ama barulho. Esse povo fica dizendo: para que gritar tanto, para que fazer tanto barulho? Deus ama barulho, igreja. Lê a Escritura, meu irmão. Às vezes o que está faltando é ler um pouquinho mais de Bíblia. Deus ama barulho. Vai ler o texto. Deus ama tanto barulho, que no único momento da Bíblia que houve silêncio no céu, João teve que registrar. Ele teve que escrever, está lá no Apocalipse. E houve silêncio no céu pelo período de 30 minutos. Olha quanto silêncio, 30 minutos. Na eternidade, João viu 30 minutos de silêncio. Porque diante do trono tem barulho. Diante do trono tem raios, relâmpagos e trovões. Diante do trono tem anjo gritando. Tem 24 anciãos adorando. Tem seres viventes clamando. Tem fogo queimando, 7 Espíritos de Deus. Ah, meu querido, não pensa você que o céu é aquele ambiente. Você vai chegar lá tudo calminho. Os anjinhos com aquelas harpas cantando música clássica. Não, meu irmão. Eu sinto muito. Até porque, vamos conjecturar. Até porque a Bíblia diz que o Senhor comprou para ele, de todos os povos, pessoas, né, homens e mulheres, de todos os povos, de todas as línguas, de todas as tribos, de todas as nações. Agora pensa comigo, você chega no céu, de todos os povos você vai encontrar lá multidões de todos. Vamos imaginar, você chega lá, você encontra, olha ali, ó, uma multidão de africanos. Você acha que eles vão estar lá tocando harpinha e cantando? Aí você chega do outro lado, tem um monte de baiano. Você acha que eles vão estar lá? Pensa os atabaques, os tamborinhos, os pandeiros. Querido, é assim. Vai ter samba no céu. Quem não gosta de samba, vai ter samba, vai ter samba. Por quê? Porque de todos os povos, samba, pagode é um ritmo cultural, querido. De todos os povos. Vai ter tudo no céu. Porque o céu vai ser um lugar de misturas. De misturas. Não pensa você que você vai chegar no céu, vai estar toda aquela turminha ali, ó, parecendo um monte de robozinho, de bonequinho de chumbo. Não, querido. De todos os povos, de todas as tribos, de todas as línguas, de todas as nações, diante dele, adorando ao Senhor, entregando ao Senhor aquilo que carregam, depositando diante do Senhor a sua adoração, em todas as expressões de adoração, em todas as expressões de louvor. Ah, meu Deus do céu, você consegue imaginar o que será esse dia? O que será a festa? Que será, meu Deus, o carnaval vai perder. O carnaval do Rio de Janeiro vai perder para o céu, meu irmão. Vai perder, querido. Quando abrir a porta do sambódromo celestial, oh Jesus, pensa o que vai ser. Querido, leia o Salmo 150. Leia o Salmo 150. Tamborins, saltérios, harpas, instrumentos de corda, instrumentos, sabe, de toque, de batida.
altossonantes. Cara, leia. É pandeiro, é tamborim, é tambor, é bateria. Sabe? Pensa o povo com seus estandartes, as suas bandeiras. A Bíblia fala sobre isso, está escrito, não sou eu que estou falando. Pensa as multidões com seus estandartes e as suas bandeiras no céu. Está na Bíblia, querido. Você sabia que o povo, as nações, as tribos de Israel usavam estandartes? Saíam pelo deserto e quando iam à guerra, então iam à guerra com os seus estandartes e as suas bandeiras. Na frente do povo, música, muito som. O negócio era tão intenso que a Bíblia diz que quando os inimigos vieram contra Josafá, a Bíblia diz que Josafá coloca os músicos na frente. Daqui a pouco os inimigos que estão lá no campo de batalha começam a ouvir aquele som de longe. E aí o texto vai dizer assim, que Deus os confunde e eles começam a entrar em guerra entre eles. Sabe como é que eu entendo aquilo? O som que eles estavam ouvindo começou a deixá-los, sabe, desbaratados, enlouquecidos. Eles não sabiam o que estavam vindo, eles não sabiam o que estava chegando. Então uns queriam ficar, outros queriam fugir, uns queriam correr, outros queriam esperar. E aí ficou aquela, daqui a pouco eles começaram a guerrear entre eles. Quando o povo chegou, estava todo mundo morto. O inimigo tinha se destruído. Entraram em parafuso, em confusão. Ei, olha para o irmão do lado e diga assim: Deus quer a nossa adoração. Deus não quer só a minha adoração, Deus quer a nossa adoração. Aleluia. A adoração coletiva aponta para aquela que será nossa realidade eterna, quando juntos estivermos diante dele. Na eternidade não vai ser só a minha voz, vai ser a nossa voz. Nós estaremos diante dele adorando aquele que é digno de receber todo louvor, meu Deus do céu, toda a honra e toda a glória. Foi para esse ambiente que nós fomos chamados, para esse ambiente de adoração e celebração comunitária, onde aquilo que eu vivo no secreto vai se manifestar no coletivo. Querido, deixa eu te dizer uma coisa. Quando você é alguém que se derrama no secreto, é impossível que você não se derrame no coletivo. Quando você é alguém que adora no secreto, é impossível você ser alguém que não adore no coletivo. É fácil identificar quem não tem hábito de ir para o secreto. É só olhar para ele no meio do coletivo. Tem gente que fica perdido na hora da adoração, porque não sabe adorar, porque não conhece o ambiente, não conhece aquele lugar. Uma vez eu fui num lugar com um outro pastor, e era um ambiente tão intenso de adoração, tanta adoração naquele ambiente. Eu estava ali mergulhado naquele ambiente. Daqui a pouco eu sinto a mãozinha dele no meu ombro. Aí eu olhei para ele e falou assim: eu estou me sentindo um peixe fora d'água. Pastor, eu falei: meu filho, então fica tu aí fora d'água, que eu estou mergulhado. Então tu fica aí fora d'água, não me tire da água não, por favor. Hã? Não entendi. Vai, deve ir, sei. Pois não, eu falei para ele, fica aí que eu estou mergulhado. Ei, o que você está vivendo no teu secreto? O que você está vivendo no teu secreto que Deus quer que você manifeste no coletivo? Que Deus quer que você derrame, porque é aqui que Deus vai curar você.
É aqui que Deus vai mudar a tua história, a tua vida, é no meio da congregação. É neste ambiente que há explosões do sobrenatural de Deus. Querido, eu não estou dizendo que lá no teu quarto, na tua intimidade, o sobrenatural de Deus não vai, não é isso. Mas eu estou dizendo que é num ambiente coletivo que haverá explosões desse poder e dessa glória. É num ambiente coletivo, quando as vozes se levantam, quando os joelhos se dobram, quando as mãos se levantam diante dele, quando nós juntos o contemplamos. É diante do Senhor, como o povo de Israel naquele deserto, diante do Sinai, vendo o monte fumegando, os raios, relâmpagos e trovões. Engraçado que antes de Moisés levar o povo, Moisés subiu o monte diante da sarça. Lembra disso? Não tinha monte fumegando, não tinha raios, relâmpagos e trovões, tinha sarça. Mas o monte estava lá, do mesmo jeitinho de sempre. Mas quando o povo chegou diante do monte, quando a congregação de Israel chegou diante do monte, a Bíblia diz que o monte começou a fumegar. Raios, relâmpagos e trovões. O Senhor desceu sobre o monte. O Senhor desceu. Há uma expressão lá no Êxodo que diz assim: Moisés olhou e viu um chão como de cristal. Aí quando eu vou para o Apocalipse, capítulo 4, a Bíblia diz que João viu em volta do trono um mar como de vidro. Ei, o que é que Moisés estava vendo no monte que João viu no Apocalipse? O mesmo ambiente, a sala do trono. A sala do trono. Quando Moisés entra na nuvem, ele diz assim: eu vejo um chão como de cristal. João diz: eu vejo o mar como de vidro. Eu estou no ambiente da adoração. Eu estou no lugar onde o Senhor desce, onde o Senhor vem, onde a glória do Senhor vem. E é isso que Deus quer fazer conosco todos os dias. Eu ainda sonho com um dia, meu Deus, me faça ver isso. Eu ainda sonho com um dia onde eu não precise mais lidar com cadeira vazia porque é um feriado. Senhor, me faça ver isso. Não por causa da quantidade, não por causa da igreja cheia, não, por causa de um povo que entendeu o seu lugar, por causa de um povo que entendeu o seu lugar diante dele, o seu lugar diante da presença. É isso, querido. Um povo que entendeu. Um povo que entendeu. Por que todo feriado prolongado tem que ser assim? Por quê? Pastor, você está dizendo que eu não posso viajar? Não estou dizendo isso, que ele viaja, vai em paz. Vai em paz, o Senhor é contigo. Mas não tem a ver com alguém que viaja ou deixa de viajar. Eu estou falando de corações. É disso que eu estou falando. Eu viajei, fiquei 8 dias no Rio de Janeiro. Eu não vi a coda do mar, que eu estava lá fazendo a obra. A gente foi para Caraguá ontem. Aí a gente foi lá na igreja, voltamos para a casa da Sônia. E aí teve uma hora que eu falei assim: eu não sei nem para que lado fica a praia aqui. Eu não vi o mar, querido. Nós não vimos, porque a gente não estava ali com essa intenção. Querido, é isso que a gente precisa entender. Onde é que está o nosso coração? Onde é que está o seu coração? Deus está buscando adoradores que o adorem em espírito e em verdade, que o adorem de forma inteira. Olha o que diz o texto. Volta lá no Salmo 95:6, só para eu fechar aqui. Salmo 95, verso 6. Já estou encerrando. Ó, vinde, adoremos, prostremo-nos e ajoelhemos. Adoração plena, adoração completa.
adoremos espírito, nos prostremos, alma rendida, ajoelhemos-nos, corpo quebrantado. É essa adoração que o Senhor está esperando de nós, que inteiramente estejamos diante dEle, que inteiramente nos prostremos diante dEle, mas onde eu olhe para o lado e meu irmão também esteja prostrado, onde eu olhe para o outro e encontre também o meu outro irmão rendido. Entende isso? Aleluia! É isso, querido. É isso que o Senhor está esperando, para que realmente Ele se mova e se derrame como Ele quer se derramar. E eu vou contar rapidinho aqui para você. Estávamos lá em Caraguá, e no momento ali que a gente estava sentado à mesa, a Sônia, que esteve lá com a gente no On Fire também, ela disse assim: pastor, eu tive um sonho com o Manri, eu quero te contar. Eu sonhei com o Manri. Eu sonhei que eu chegava lá, e não era aquele lugar que vocês estão, mas era uma igreja pequena. Mas era uma igreja muito bonitinha, muito arrumada, muito adornada. Uma princesinha, ela ainda falou e usou essa expressão. Só que vocês tinham que sair daquele lugar, vocês tinham que mudar para um espaço maior. Não estava dando mais aquele espaço. Vocês tinham que sair para um espaço maior. E vocês estavam naquela agonia procurando um lugar. Só que do lado da igreja, tinha um rio muito largo, de águas muito torrenciais. Chegava a água a ser até barrenta de tanta força de água. E eu dizia para você: por que vocês estão procurando o lugar? Olha aqui o lugar de vocês. E eu apontava para o rio. E aí eu dizia assim: é só vocês construírem plataformas e coloquem sobre o rio e estendam a igreja, e vocês vão ter um lugar grande. E ela contou isso e disse que acordou. E aí ela me contou e eu disse: eu já entendi tudo. Primeiro, para a gente sair do lugar que estamos, ainda falta um ornamento. Ainda falta deixar o lugar adornado, preparado. Segundo, o nosso lugar, o nosso fundamento e o nosso ambiente, antes de ser um lugar físico, precisa ser um lugar do Espírito. Porque esse rio é o Espírito. E antes de termos um lugar físico, precisamos edificar um lugar no Espírito. Precisamos construir um lugar no Espírito. Precisamos edificar as nossas plataformas no Espírito. Então, querido, sabe, por mais que o meu coração esteja queimando, porque eu sei que Deus vai nos dar um lugar maior e Deus vai nos levar para um lugar novo, eu preciso entender que antes disso Deus quer nos levar para Ele. Antes disso Deus quer nos levar para esse rio, para essas águas, para esse ambiente que é Ele. E aí sim Ele nos dará um lugar físico. Mas é mais do que um lugar físico. É ir para Ele, querido. É construir nele, é edificar nele, é fazer dele o nosso fundamento e o nosso lugar. Eu oro para que o Espírito de Deus nos ative nesses dias. Eu oro para que o Espírito Santo nesse fim de ano nos ative. Querido, eu oro para que a gente não foque em festas de fim de ano, esqueçam aquilo que é o nosso objetivo maior, que é a presença. É muito comum em muitas igrejas, chega fim de ano, todo mundo dispersa, porque cada um vai cuidar do seu fim de ano, das suas festas, das suas celebrações. Ah, meu irmão, e é no fim de ano geralmente que muita gente se perde. É comum, querido, quando a gente chega o fim de ano aqui na igreja, eu sempre falo isso, eu digo: ó, você vai, mas vê se volta. Você vai, mas não se perde, volta. E aí eu sinto dizer, querido, tem gente que não volta.
Tem gente que quando chega o fim de ano, enfia o pé na jaca e não volta em janeiro. Mas a minha oração nesse ano é que Deus faça algo diferente no nosso meio. E que o nosso dezembro seja um dezembro recheado da presença, cheio da glória de Deus nesse lugar, cheio de homens e mulheres sedentos pelo Senhor aqui. Amém. Ah, meu Deus do céu, homens que desejam estar aqui diante dEle. Ah, eu sonho, Patrícia, em voltar com o nosso culto da virada, dia 31. Ah, eu sonho. Nós acabamos com o culto da virada porque chegava aqui, só tinha meia dúzia de pessoas, o resto estava tudo curtindo. Falei, não, então nós também não vamos, né, Merizinha? Merizinha, pastor Gil, Patrícia, era sempre essa turminha. Mas eu sonho, Lu, em voltar com o culto da virada, mas não com meia dúzia, com a igreja reunida, com o povo reunido aqui, ó. Ah, virando o ano na presença, consagrando suas primeiras horas do ano diante do Senhor. Ah, meu Deus do céu, Deus quer fazer algo novo em nossas vidas. Deus quer mudar algumas coisas dentro do nosso coração, para nos tornar verdadeiros adoradores diante dEle. Amém? Você pode ficar de pé no seu lugar aí. Fique de pé. Aleluia.